Oi, gente! Está começando mais um episódio do nosso EducaCast, um podcast relacionado a assuntos pedagógicos e educativos. Estamos aqui hoje com o professor Éder. Seja muito bem-vindo, professor Éder. Obrigado. Agradecemos pela presença. Obrigado. E hoje o nosso assunto do nosso podcast é sobre a afetividade na aprendizagem. Eu me chamo Janaína, sou acadêmica do curso de Pedagogia da quinta fase, aqui da Unifacvest, em Lages, Santa Catarina. E nós trouxemos esse assunto hoje para a gente debater porque é um assunto muito importante no desenvolvimento cognitivo da criança, principalmente falando da educação infantil. Então a gente vai abordar alguns assuntos bem legais, bem bacanas, e agora eu passo a palavra para o meu colega, Claito. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Claito, sou acadêmico da quinta fase de Pedagogia. De antemão, queria agradecer a presença do nosso professor Éder, que vamos debater e falar sobre a afetividade na aprendizagem, a importância relacionada a todos esses temas, que é muito importante para nós, para a criança. O nosso assunto, a nossa conversa vai ser bem dinâmica, bem divertida, relacionando e buscando todas as informações de convívio da criança, acolhimento, lúdico, que são temas muito importantes. E agora, então, para a primeira pergunta, professor Éder, a gente quer saber a sua opinião sobre a afetividade, o que ela pode afetar na aprendizagem da criança. Boa noite, Clayton, Janaína. Agradeço o convite feito. Falar sobre educação sempre é bom, é essencial e é necessário. Essa questão da afetividade e aprendizagem são aspectos que me interessam bastante, porque eu sou professor de educação física e trabalho com esse aspecto relacionado com a afetividade e o desenvolvimento motor. Então, a gente sabe que alguns estudos comprovam que a afetividade, a questão da experiência emocional, sentimentos, emoção, eles trazem algum significado, alguma resposta necessária para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, dependendo como elas reagem a tal estímulos, a resposta será positiva ou negativa. A gente até tem um autor, que é muito famoso, um dos nossos principais autores do nosso podcast, que é o Jean Piaget, que ele defende a ideia de que sem a afetividade não há inteligência. Então não há questionamentos, não há dúvidas, não há a questão da criança saber ou não saber. Então a criança ela desenvolve muito mais a parte cognitiva com o afeto, porque hoje um dos principais relatos é o educar com amor, que alguns principais autores, que nem Piaget, Vallon, Vygotsky, hoje são autores que marcam muito a questão da afetividade, professor? Acredito que é uma parte muito importante para a criança se sentir acolhida em meio à sociedade, em meio à sala de aula. Eu acredito que o papel do educador, do professor, é muito importante nessa fase, principalmente falando da educação infantil, ali do primeiro relacionamento das crianças com a sociedade, com outras pessoas diferentes da família, Nesse viés da afetividade dentro da educação infantil, esse diálogo que tem que acontecer, como o Vallon bem nos traz, que pode ser positivo ou negativo, que tem que haver essa questão dos sentimentos, dessas emoções, trazer essas experiências, interações entre os colegas, na questão dos alunos, e a questão entre professor e aluno. Então, são experiências que vão ser passadas para eles, que essas experiências podem ser trazidas para alguns sentimentos, emoções, e que vão desenvolver a criança positivamente ou negativamente. Mas isso quer dizer que existiu uma aprendizagem, segundo o Vallon. Sim. Professor Éder, na sua vivência, em relação à sua experiência em sala de aula, qual que a afetividade está relacionado com a aprendizagem?
Está muito relacionada com a afetividade. Dentro do universo da educação física, onde que a gente consegue legitimar a parte corporal, o movimento, a gente trabalha muito com a questão corporal, a corporeidade em si, propriamente dita. Nós, professores, conseguimos construir e entender o seu próprio eu, né? Por meio dos movimentos, a gente vai, das atividades propostas, a gente vai ver a personalidade da criança, o seu eu, o seu desenvolvimento. Porque se for uma questão do sentimento negativo, vai afetar também o movimento motor dele. Então, a gente consegue fazer essa classificação muito bem analisada. Existem alguns estudos, né? Tem um estudioso que eu estou lendo há pouco tempo, o Roney, e ele traz tipo uma pirâmide, onde que ele traz, como na pirâmide, em cima, na base da pirâmide, o aluno. Embaixo o professor, e do outro lado da pirâmide, nas 3 vértices, a escola. E ele traz, junto com isso, ele traz o quê? A questão da afetividade, que está interligada, articulada com esses três vértices importantes. E ainda mais ele traz um ensino, a formação, né? E traz a parte da aprendizagem. Então, só vai ter ensino, aprendizagem, se haver a afetividade. E assim, em questão do que o Paulo Freire defende, né, do educar com amor. O que para ti é educar com amor? Será que é só o afeto em si? Ou já parte ali de ajudar um aluno, de tirar uma dúvida, de saber o que está acontecendo em casa com a criança? O que para você significa, na tua experiência, nas tuas vivências, tempo de trabalho, o que para você significa afeto à criança, ali falando sobre a aprendizagem, dia a dia? No ato de educar com amor. Essa frase muito, né, nossa, que existe há muito tempo e vai ser levada para o resto da vida do nosso grande Paulo Freire, educar com amor, né? Isso. É um ato de amor. Então, já respondendo a frase dele, educar com amor é um ato de coragem, né? Então, nós temos que abrir os nossos leques de possibilidades para que a criança possa entender e compreender como funciona toda a interação com o outro, né? Que é muito importante. Então, nesse processo de afetivo, que vai se articulando com a questão da cognição, se eu aplicar de uma forma, posso dizer, errônea, vai causar algum déficit na aprendizagem da criança. Algum trauma. Então, esse ato de educar com amor, dentro de todo esse processo que a gente está vendo hoje na educação, obscuro, de negacionismo do conhecimento, eu acho que está valendo muito, porque até a questão da escolarização deixou de ser vista com um olhar, está visualmente com outro olhar, porque a escolarização é trabalhar a ciência. Então, eu consigo escolarizar uma criança por meio da ciência. E hoje está muito banal, né, essa questão da escolarização. Ele passa de fase, de etapa, mas ele não está escolarizado. Então, o que acontece com a educação? Está sendo tratada de qualquer forma. Então, nós estamos negando o conhecimento àquela criança. Então, isso não é um ato de amor, não é um ato de educar. Sim. Então, no seu ponto de vista, o afeto, a afetividade é importante no processo de educação, no crescimento e no desenvolvimento da criança. Exatamente, porque por meio, apresentar possibilidades para a construção do conhecimento. Então, a gente vai criar meios
através dos objetivos, de métodos, né, que a gente vai criar dentro da sala de aula, para que a gente chegue no nosso objetivo. Sim. Falando também da afetividade, que nem o senhor falou ali, é um viés, né, que tem vários lados que podem contribuir. As crianças de hoje em dia, falando da nossa educação no Brasil, agora, nos tempos modernos, as crianças estão demandando muito mais atenção dos professores do que antigamente. Por quê? Uma relação comum é o trabalho em excesso dos pais, né? Então, às vezes, o pai, ele leva a criança... a gente entende que é trabalho, né? Os pais precisam trabalhar. Mas na nossa educação de hoje, as crianças demandam muito mais atenção dos professores, eles precisam mais de afeto, porque algumas crianças não recebem afeto em casa. Então, eu queria saber do senhor se tem alguma diferença do tratamento que as crianças lhe passam, das vivências que você recebe de uma criança que recebe afeto em casa e uma criança que não tem tanto atenção assim. Elas se comportam de forma diferente em sala de aula? Essa pergunta é muito importante, porque hoje, nesse processo educacional que nós estamos vivendo no Brasil, especialmente aqui na nossa cidade de Lages, trabalhar em algumas escolas que são carentes traz essa questão da afetividade muito forte. Porém, sabemos que nós temos que tratar todos de uma forma igual. Mas nesse universo onde que a escola é responsável pelo conhecimento, está cabendo à escola outros papéis de educar também. Então, fica mais pesado, nós temos que nos instruir mais, cada vez mais, porque as crianças estão chegando com vários traumas, né, aonde nós também temos as nossas dificuldades, e o desafio é compreender como é que funciona esses traumas, como que a gente pode transformar o aluno, trazer o aluno para dentro da escola, para que ele possa criar possibilidades de conhecimento. Então, essa questão da afetividade é importante, né? Porque eu posso, está ligado à motivação ou desmotivação, o prazer ou desprazer, o interesse ou desinteresse. Então, essa questão de eu vou ter que fazer o quê? Como um professor, sabemos que o aluno é o protagonismo desse processo de ensino-aprendizagem, mas nós temos que trazer esse aluno para ser protagonista, abrindo caminhos e possibilidades para que ele possa transformar. Senão, a gente não vai conseguir criar essas possibilidades de conhecimento. Certo. Sabemos que a educação ela vem num processo evolutivo, né? A questão de tecnologia, em relação aos desafios do professor na sala de aula. Qual que são, assim, mediante a sua experiência? Hoje os desafios são vários. São grandes. São grandes, né? Estamos vivendo aí nesse período contemporâneo de tecnologias, ou falta de tecnologias também dentro das escolas. Não sabemos, nós próprios professores não sabemos lidar com essa questão tecnológica, sobre as possibilidades que a tecnologia pode nos apresentar, o conhecimento, e também essas questões sociais, que são bastante fortes, que vai afetar na questão afetiva e que vai afetar o conhecimento. Exemplos são pais separados, que hoje em dia parece que é moda, pais separados, crianças violentadas. Então, essas questões são um desafio hoje para a escola, até trazer essas crianças para dentro da escola. E sabemos que nós temos que assegurar essas crianças, né, preservar, como fala a Constituição, né? Então, eu acredito, como professor da escola pública,
que esse é o maior desafio que nós temos hoje dentro da escola. Então, a questão interpessoal, né? Pais, alunos, professores, comunidade. Então, essa relação interpessoal é bastante complicada para o nosso trabalho dentro da escola. Sim. E até a questão ali do aluno passar por esses traumas, essas dificuldades, principalmente na família, que acaba afetando o dia a dia, a aprendizagem, né? Porque às vezes a criança já chega na escola com um pensamento em casa, né? E a gente não separa, principalmente a criança que está na fase de desenvolvimento cognitivo. Então, assim, o professor ele vai ter o papel de afeto, de carinho, de acolhimento, né? O aluno vê o professor como uma figura de acolhimento, de afeto, né? De amor. Então, eu acredito que é um dos principais problemas enfrentados por um professor em questão da afetividade, que hoje é o nosso assunto abordado, é sair dessa tensão de didática com acolhimento, de afeto com durante a aula, por exemplo, né? Porque a gente tem que entender a necessidade da criança, saber o que ela passa em casa, saber conseguir entender ali que sociedade ela está inserida para poder fazer um bom trabalho como professor, educador, e também a parte do acolhimento, né, de saber como chegar nessa criança, de saber que problemas que ela está passando em casa. Então, eu acredito que essa parte de afeto é uma das principais, um dos principais requisitos que precisa para o desenvolvimento da criança mesmo. Nós como os futuros educadores, né, a gente já tem uma ideia da afetividade, mas eu acredito que depois da formação a gente vai vivenciar isso em sala de aula. Então já temos que estar preparados para receber esse tipo de problema e achar uma solução, né? Exatamente. Já que nós somos sujeitos historicamente produzidos, e uma das concepções que o município de Lages e o estado de Santa Catarina leva é um sujeito historicamente produzido, né? Então, isso quer dizer o quê? Nós temos que respeitar a história que o aluno traz. Sim. Né? Então, se nós trabalhamos numa comunidade carente e esse aluno vem com fome, esse aluno vem carente, esse aluno vem com um chinelo no dia de frio, então, o que está acontecendo? A afetividade tem que entrar num papel que possa motivá-lo, né, a aprender, né? Não só ensinar, né? Então, a gente tem que criar essas possibilidades, caminhos, né, aonde aquele estudante que está passando por alguma fase, seja ela na questão social, no seu bairro, da sua casa, conseguir transformar ele para que ele seja um sujeito crítico, emancipatório, toda aquela as concepções que a gente sabe, porque é muito fácil dizer, eu sou um sujeito, aqui na nossa concepção, segundo os documentos falam, sujeito histórico, cultural. Tá, mas e você está respeitando tudo isso na hora de você fazer o planejamento das tuas aulas? Você está respeitando, você está criando possibilidades para ele, né? Então, assim, um dos primeiros passos, qual é a concepção de mundo que você tem? Qual é a concepção de escola que você tem? Qual é a concepção de aluno que você tem? Então, se eu não tiver uma dessas três concepções de aluno, de escola, de mundo, eu não vou conseguir planejar a aula com o ideal que eu quero, né? Então, eu tenho que partir disso tudo, eu tenho que criar caminhos aonde eu posso chegar no desenvolvimento como um sujeito integral, como o Valon fala na afetividade. O que ele quer? Ele quer uma formação do indivíduo integral, nem a sujeito. Ele fala muito em indivíduo. Então, um indivíduo integral. O que é um indivíduo integral? Tem uma formação completa. Então, esses aspectos que a gente leva tanto no aspecto motor, como o McGill fala,
Galahu, né? Eles falam no desenvolvimento motor humano, no desenvolvimento humano, dos domínios que ele fala é das relações que a gente tem que criar é cognitivo, afetivo, social e motor. E isso eu vou conseguir desenvolver num ser humano integral. Se eu conseguir desenvolver um ser humano integral nesses 3 aspectos, já que nós estamos falando de afetividade, o que vai acontecer dentro desse processo? Quando acontece o desinteresse, o desprazer, a desmotivação, qual é o meu papel dentro desse processo? É fazer o inverso. Né? Mas como é que eu faço o inverso? É essa dificuldade que muitos dos professores hoje em dia têm dentro da escola. Né? Fazer esse papel inverso. Porque a criança, às vezes, ela vem com opiniática, vem com muita bagagem da questão tecnológica, que hoje o acesso, né, qualquer um tem a notícia na hora, mas de que forma ela vai receber? Qual é a instrução? Ela sabe, ela vai saber, mas qual é o papel do professor nesse caminho, nesse viés? É transformar, trazer passo a passo o processo por etapas para que ele chegue, crie o problema que lá no final ele saiba resolver. Ele já está com o problema resolvido. Não, eu quero que ele crie mecanismo, problema para que ele saiba resolver. É a mesma coisa. Se eu der uma aula de futebol, eu vou dar hoje o meu conteúdo é chute ao gol. Se eu colocar um aluno só para chutar no gol, uma fila e todo mundo chutando, qual é o desafio que eu estou criando? Qual é o problema que eu estou criando? Nenhum. Qual é a motivação que eu estou dando para eles? Nenhuma. Então eu tenho que criar um problema. O que eu posso criar? Você corre até no outro lado, dá uma cambalhota, dá um giro, vem, pula o obstáculo, vem e chuta a bola. E isso eu estou criando um problema que ele possa resolver lá na vida dele, lá na frente. É isso que eu tenho que fazer. Né? É desenvolver, que ele pense, que ele crie e que ele consiga resolver no final. Então, ele ficou motivado porque ele correu, todo mundo, as crianças estavam gritando, aplaudindo, vai, é a tua vez, vai. Chegou e chutou a bola ao gol. Então, quer dizer, ele criou o problema, ele resolveu o problema e ele sabe agir no resultado. É isso que hoje nós temos que fazer dentro da escola. Exato. Aproveitando o gancho, eu gostaria de só complementar o que foi falado. Segundo o Piaget, né, que ele fala que a afetividade ela promove desperta a inteligência, a motivação, né? Então tudo é através do afeto, da afetividade. Sim, é mais que comprovado que a afetividade ela desperta esse interesse. Quando eu crio esses problemas para as crianças nesse processo de desenvolvimento, eu consigo trazer elas, eu consigo manifestar interesse, né, o interesse. Já dizia lá me esqueci o nome do autor, que ele trabalha, o corpo fala. Sim. Né? Tem uma obra muito, muito interessante, do João Batista Freire, ele fala que o corpo fala. Então o corpo já vai responder, né? O professor já vai entender, por meio do olhar, pelo meio do sorriso, pelo meio do seu corpo, se ele está condizendo, se ele está respondendo ao desenvolvimento naquela faixa etária. É muito importante falar, ali que nem o senhor relatou, de como a criança chega na sala de aula, né? A gente vê muito relato principalmente em escolas mais carentes, que às vezes a criança chega na sala, às vezes não tem saneamento básico, às vezes a única refeição que a criança vai fazer vai ser na escola. Então, é um problema que
às vezes tampado por algumas, né, é colocado atrás, sendo que é um problema muito importante que a gente tem que ter uma solução, principalmente como o professor que está ali em sala de aula, está ali presenciando, vivendo ali com aquele aluno. Então, para não afetar futuramente o psicológico dessa criança, o professor na parte de afetividade tem que fazer uns trâmites ali para não afetar mais, mas ao mesmo tempo assim, chegar próximo dele, entender essa dificuldade e poder ajudar, poder acolher, né? E criar estratégias ali para poder resolver o problema que essa criança tem, principalmente quando ela vem para a escola. Então, ali falando um pouquinho também das tecnologias, né? Que hoje a tecnologia ela tem influenciado bastante no desenvolvimento da criança, porque ela já recebe tudo mais fácil, né? Então, o professor como educador, ele tem que criar formas criativas de fazer com que essa aula, de forma dinâmica, com que tenha o intuito da criança pesquisar, desse intuito de curiosidade. Né? E acredito que essa parte de afetividade influencia bastante, porque a criança ela se sente acolhida, então ela se sente interessada a fazer, interessada em conhecer e acaba estimulando, querendo ou não, um senso crítico, a criatividade, estímulos cognitivos, motores, né? A motricidade. Então eu acredito que essa parte ali que o senhor falou da afetividade influencia muito desde a hora que a criança chega na escola, com toda a carga que ela já vem, até no final, quando ela sai para ir para casa. Ela vai todo dia receber um carinho diferente que vai estar levando em consideração para o futuro dessa criança, ela poder ser um cidadão muito bem sucedido e com o psicológico bem correto, acredito que seja. Hoje essa carga social dentro da escola, hoje, acredito que são em todas as escolas públicas, é bastante grande, e trabalhar com esses aspectos nos leva, assim, às vezes, a desafios, assim, muito grandioso. Mas que esses desafios também nos dão um prazer, assim, porque nos tira da zona de conforto. Porque nós, como educadores, a gente vai tentar, da melhor forma, construir um caminho que ele possa, né, lá na frente, aprender, né? Criar as possibilidades de aprender. Então, mas como é que que a gente vai conseguir? Conversando, dialogando entre nossos pares, né? Para que haja esse desenvolvimento na criança. E a questão do professor, como é que o professor pode despertar na sala de aula a questão da afetividade, a questão do cognitivo da criança? Hoje a gente fala muito a questão, Vygotsky fala bastante a questão da interação, o Valon também fala bastante essa questão da interação. Essa interação é um dos processos mais importantes, porque eu vou conhecer o outro e vou conhecer o eu. Então, esse processo de construção de conhecimento, a interação é um processo essencial para o desenvolvimento da criança, tanto motor, afetivo, social, né? E muito mais no aspecto cognitivo. Porque se eu interajo com outra criança, aquela criança pode, por meio do conhecimento que ela traz, a bagagem que ela já traz, que são sujeitos historicamente produzidos, ensinar da forma que a criança está pensando, são crianças da mesma idade, vão fazer essa troca e vai conseguir o quê? Ensinar aquela criança. Por isso que a interação, essa interação que eles falam, né, que tem que ter. Não é só a questão social, de amizade, mas essa interação de conhecimento também é muito importante, né? Por isso que hoje em dia, dentro de uma das metodologias, dentro da educação infantil, o que é? É sentar em círculo, todos juntos, numa mesa, porque eles conseguem fazer essa troca, né, entre eles, né? Não é só emprestar o lápis de cor para o colega do lado, e sim fazer essa troca de conhecimento. Então, eu estou ajudando o colega e o colega está me ajudando. Então, essa interação
é muito importante na educação infantil, né? Então, a interação professor, aluno, colegas, funcionários, né? Se eu não ensinar, as crianças não sabem fazer. Não adianta. Então, o ensinar vai muito mais além de mostrar os conteúdos programáticos, estar lá na frente. O ensinar vai a questão da afetividade, é reconhecer o espaço da criança, que a criança possa, né, desenvolver todas essas habilidades que eles possuem, que às vezes nós adultos não enxergamos. Então, criar essas possibilidades, mais uma vez, parece até redundante, mas criar essas possibilidades é essencial para o desenvolvimento integral do indivíduo, como o Valon falava. Eu acho que seria isso, então, nosso episódio do nosso podcast, falando sobre a afetividade. Eu acredito que a gente conseguiu absorver muita informação, muito conhecimento relacionado a esse tema. Acredito que valeu muito a pena e terá novas oportunidades futuramente, né, abordando outros assuntos. Não sei se na sua percepção ficou algo para esclarecer, algo que você queira complementar sobre esse assunto. Não, até em relação quando a minha graduação, a minha formação inicial, né, eu sou professor de educação física, então sou especialista em recreação, sou mestre em educação, e dentro dessa formação inicial, dentro da graduação, muitas coisas relacionadas à educação, né, no modo geral, a gente deixa de aprender. Então, dentro desse universo da pedagogia, a gente consegue ver esses aspectos mais fundos da questão da aprendizagem, desses autores fantásticos, Piaget, Vygotsky, Valon, Paulo Freire, e assim vai das concepções de escolas, concepção de mundo. Então, a gente começa a entender mais esse processo. Então, dentro dessas relações de trocas, porque é uma relação de troca também, Sim. É uma relação de interação, eu tenho minha formação em educação física. Vocês estão terminando a formação de vocês em pedagogia. Então, o que é? Isso que acontece que nós estamos acabando de falar. Eu estou aprendendo com vocês aprendendo comigo, essa interação, essa relação de afetividade, né? O que motivou? O interesse, a motivação, né? O prazer. Então, o que vai acontecer? Eu estou criando possibilidade para o meu conhecimento, para ampliar meu leque de conhecimento, né? Então, agradeço a Janaína, ao Clayton, a quinta fase de pedagogia da Unifacvest, o curso de pedagogia, no nome do coordenador do curso, o professor Renato Rodrigues, né, pela oportunidade de vir aprender com vocês. Tá? Estou muito feliz pelo processo de ensino de vocês, de aprendizagem, de ensinagem de vocês, e que continue com esse projeto muito bonito que vai dar fruto lá na frente. Muito obrigado. Então, vamos encerrar a nossa conversa, que foi uma conversa bem dinâmica, bem produtiva. Eu acho que debatemos vários assuntos aí que são pertinentes à educação. Agradecer ao professor Éder por participar desse encontro, dessa conversa tão gostosa, que a cada dia vem agregar, né, e muito na nossa formação. Muito obrigado, professor Éder. E tenho certeza que não vai faltar oportunidade para a gente se encontrar e debater de vários e vários assuntos. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente ao Clayton, a Janaína, a quinta fase de pedagogia, pelo esse momento incrível de aprendizagem, né, que eu aprendi muito com esses dois acadêmicos. Assim como a gente também. E dizer que vamos dialogar bastante, vamos estudar bastante, para que possa acontecer esse processo de interação e de aprendizagem, como o Valon fala muito bem. É isso mesmo. Foi um prazer compartilhar
as ideias e poder conhecer um pouquinho da sua história, das vivências e do que a gente vem enfrentando no dia a dia nessa nossa educação no Brasil. Muito obrigada a todos que nos acompanharam no nosso podcast sobre afetividade na aprendizagem e acompanhe os nossos próximos episódios que vamos estar falando aqui no nosso EducaCast sobre alguns assuntos bastante abordados na nossa educação. Agradeço. Boa noite.